Boa tarde, eu precisava falar, aqui é Bebedouro, São Paulo, preciso falar com o Berdan. Sou eu mesmo. Pedro, preciso de uma informação sua, Berdan, para que a gente, segunda-feira, nós estaremos aprovando ou não a CIP. E eu precisava de informações para embasar o vereador para a votação dessa CIP. É o seguinte, é uma obrigatoriedade a transferência dos ativos da energia elétrica para o município? A distribuidora ela tem a obrigação de fazer isso, tá? Ela tem a obrigação. E se o município, se o município não aprovar a CIP, quais poderiam ser as consequências para o município? Olha, como que o município ele vai pagar assim, os serviços da iluminação pública, eu não posso falar, né? Porque é uma escolha do município. Ele pode pagar ou pela CIP ou com recursos próprios, é uma opção dele, tá certo? Eu não tenho como falar qual a opção que o município vai fazer. Entendi. E essa é uma prerrogativa da Constituição aos municípios. Uma outra pergunta com relação às liminares. Todas as liminares concedidas, elas estão sendo cassadas? Existe liminares, sim ou não? Sim. Existem muitas liminares, muitas são cassadas e muitas não foram cassadas, tá certo? Entendi. E assim... Por isso tem um entendimento a respeito do assunto. Geralmente, na primeira instância, eles protelam, né, a decisão para instâncias superiores. Né? E as superiores têm acatado ou têm cassado as liminares? Quando já chega nas superiores, assim, já tem cassado. O Superior Tribunal Federal tem algum posicionamento a respeito? Ainda não se pronunciou. Sobre legalidade, não tem dúvida. É legal. Nós aqui não temos dúvida a esse respeito. Muito bem. Então, a responsabilidade, só para a gente entender, as distribuidoras serão obrigadas pela ANEEL a transferir o seu ativo para o município. Para o município, exatamente. O município... A obrigação é da distribuidora. É da distribuidora. O desconto para o município será de 9%. Isso é uma das perguntas que se fazem, né? Porém, no pagamento da energia elétrica. Com relação à operação e à manutenção desse sistema, até a Associação dos Municípios do Estado de São Paulo diz que ficaria em torno de 120% acima do que se pagava. Ou seja, resumindo, se você paga 100 mil de energia, ficaria 225 mil reais a operação e a manutenção desse sistema. Esse é o grande problema que a gente está esbarrando e que nós teríamos que definir agora nessa segunda-feira com relação à CIP. Ou aprova a CIP, as cidades poderão incorrer em apagões? Não tem essa questão de cortar o fornecimento do sistema de iluminação pública, não, tá? O fornecimento de energia elétrica para a iluminação pública vai continuar normalmente. Tá, até eu entendi. Mas vocês estão pressionando a distribuidora. A distribuidora ela tem que passar, o município não aceita. Olha, a partir do momento que a distribuidora, né, ela tem a obrigação de transferir os ativos de iluminação pública. Então, a data para isso é até o dia 31 de dezembro agora, sim, de 14. E caso o município, porque na verdade não tem que ter um contrato assinado a respeito desse assunto, não, da transferência, não, tá certo? Porque a partir do momento que deu 31 de dezembro de 2014, a prefeitura não se manifestou a aquele respeito, a distribuidora, ela não irá mais fazer a operação e manutenção do sistema de iluminação pública e passará a cobrar a tarifa B4A ao invés da tarifa B4B. A tarifa B4B é a tarifa pela qual ela é remunerada pelo serviço de operação e manutenção. Como ela está proibida de fazer a operação e manutenção, ela deixa de cobrar a tarifa B4B, que é maior do que a B4A, e vai ter que cobrar apenas a B4A. A diferença entre uma tarifa e outra é em torno de 9%. Tem que ver exatamente, por volta, né? Exatamente. Por volta, isso. Então, isso você não me disse diretamente, mas indiretamente você me disse o seguinte: como ela não tem mais a obrigatoriedade de prestar o serviço, de fazer a execução do serviço, ela não vai fazer, porque ela não vai ser remunerada para isso. E isso vai gerar um apagão. A única diferença é que ela não vai fazer operação e manutenção, tá? Ela não vai poder trocar lâmpada, ela não vai poder fazer nada em relação ao operacional ao sistema de iluminação pública. Agora, o fornecimento de energia elétrica, ele vai continuar normalmente. A distribuidora, ela não tem como cortar, ela é proibida de cortar o
o fornecimento de energia elétrica para o sistema de iluminação pública, tá? Eu entendi, Oberdan. Até peço desculpa de não ter sido tão preciso. Quando eu digo de um apagão, todas as lâmpadas que forem queimadas ou que forem quebradas, elas não serão substituídas. Ao longo do tempo, cada vez vai ficando pior a iluminação pública. Por isso que eu te disse do apagão. Em relação à questão, né, dos serviços de operação e manutenção, a distribuidora não fará mais, tá certo? Aí realmente fica a cargo da prefeitura, porque é obrigação constitucional dela os serviços de iluminação pública. Muito bem. O que você pessoalmente, Oberdan, da ANEEL, falaria para um vereador que tem a responsabilidade de aprovar ou não essa CIP? Eu falaria o seguinte, olha, se os recursos não forem advindos da CIP, conforme a Constituição, o artigo 149A determina, não determina, possibilita ao município instituir a contribuição, se o recurso não vier daí, vai ter que vir de outro lugar da própria prefeitura. Então esse é o posicionamento que você daria como exemplo para um vereador. Se você fosse vereador, você aprovaria a CIP. Exatamente. Então tá bom. Oberdan, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Um abraço.